Queridos irmãos, é com grande prazer que eu apresento o reverendo Flávio, pastor na Igreja Presbiteriana de Campinas, conhecida como Igreja Central de Campinas. E está acompanhando a sua esposa, Leila, seus filhos, o Henrique e o Guilherme. Fiquem em pé vocês aí. Leila, fica em pé, Leila. Cadê o outro menino? Tá na escolinha, tá no culto? Tá ok. Obrigado, Leila. Por favor. E o reverendo Flávio foi pastor conosco na Igreja Unida e trabalhamos juntos. É um companheiro, um amigo, e ele foi pastor dos jovens lá na Igreja Unida, né? Fez um bonito trabalho junto com a juventude da Igreja Unida. E nós rogamos que ele seja uma bênção também nesta noite. Sei que o culto está um pouquinho com tanta coisa que nós tivemos hoje, né? Mas é feriado. Não é feriado terça-feira? Aqui em Rio Claro é feriado de segunda e terça. Não é não? Boa noite, irmãos. Boa noite. É uma alegria estar aqui nessa igreja, primeira vez, igreja bonita, né? E alegria reencontrar o reverendo Célio, Marina, João Eduardo. Realmente fico muito grato a Deus por essa oportunidade, o convite que o reverendo Célio me fez para estar aqui trazendo a mensagem para os irmãos nessa noite. E rogo, né, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor realmente fale aos nossos corações. Eu quero convidar os irmãos que abram a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Eu lerei os versículos de 12 a 18. Filipenses 2, de 12 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que Deus nos abençoe agora no estudo da sua palavra. O ser humano precisa de limites. O ser humano precisa de direção. Todos nós precisamos de limites e de direção. Se não for assim, com certeza nós seremos sempre vítimas das distorções e dos equívocos do nosso coração. A palavra de Deus deixa muito claro quando diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, que o nosso coração é enganoso. E se não forem então esses limites estabelecidos pelo próprio Deus, se não for a direção dada pelo próprio Deus, com certeza seríamos sempre vítimas dos nossos erros, dos nossos equívocos, seguindo o nosso coração tão enganoso. E mesmo assim, mesmo entendendo que Deus nos dá limites e coloca sobre nós a direção da sua palavra, mesmo entendendo que Ele guia o nosso coração, ainda assim, nem sempre conseguimos acertar. Ainda assim, erramos muitas vezes
porque insistimos em seguir a rebeldia, insistimos em seguir os caminhos do nosso próprio coração. Os pais aqui presentes sabem como é difícil para nós colocarmos limites e darmos as direções aos nossos filhos. Nós ensinamos, nós repetimos, nós falamos todo dia, muitas vezes as mesmas coisas, e apesar disso percebemos um coração rebelde, um coração teimoso. Concordam comigo? Eu sei que não é fácil essa tarefa de ensinar a obediência aos nossos filhos. Mas é preciso lembrar que nós também já fomos crianças, que nós também, na maioria das vezes, demos algum tipo de trabalho para os nossos pais. É claro, a gente não se lembra mais disso, mas vai conversar com o seu pai, com a sua mãe, se você ainda os tiver e tiver a oportunidade de fazer isso, com certeza eles terão muitas histórias, lembrando situações em que nós, quando crianças, também fomos rebeldes, teimosos, e o tempo nos conduz a uma oportunidade de aprendizado e, consequentemente, de obediência. Mas eu quero refletir se hoje nós, como adultos, como pessoas já crescidas, como é que nós temos nos comportado e se então nós estamos evidenciando essa vida de obediência a Deus. Nós precisamos entender que devemos ser obedientes ao Senhor. Antes de tratarmos diretamente desse tema, apenas uma lembrança, Filipenses, essa epístola é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve enquanto estava em uma de suas prisões. E um dos temas muito frequentes aqui, uma das ideias centrais dessa epístola é a alegria no Senhor. Ele repete essa expressão várias vezes, expressões semelhantes a essa várias vezes. E é curioso nós percebermos que mesmo escrevendo a partir de uma prisão, isso nunca é confortável, não é uma situação que voluntariamente a gente escolheria passar, mas ele estava ali preso e escreve essa epístola com sons de alegria, com esse tom de alegria e não de melancolia, e não de tristeza, e não de lamento, e não de murmuração. Apesar de preso, ele fala àquela igreja sobre a alegria no Senhor. Como isso é precioso! É um coração de alguém que com certeza foi ali obediente a Deus ao longo da sua jornada, falando sobre a alegria, ensinando uma igreja sobre a alegria no Senhor, enquanto ele mesmo vivia um momento difícil, vivia um momento de luta, vivia um momento de prisão. Aquela era uma igreja fundada quando ele esteve ali naquela região, na cidade de Filipos, na região da Macedônia, e lá em Atos capítulo 16 nós temos essa referência quando ele recebe uma visão de um varão macedônio falando para ele: passa a Macedônia, ou seja, vem para a Macedônia, socorre-nos, nós precisamos da sua ajuda. Então a partir dali ele atende, obediente àquele chamado, àquela visão, vai para aquela região e a partir deste momento então dá início ao surgimento de uma nova igreja, a igreja de Filipenses, a quem ele escreve, e uma igreja que havia demonstrado zelo e cuidado por sua vida, porque por mais de uma vez renovou sobre ele o cuidado, enviando mantimentos, sustentando a vida do apóstolo, inclusive em seu momento de prisão. Ele foi então esse exemplo de alguém obediente a Deus. E nós somos. O texto imediatamente anterior ao livro nessa noite nos diz o seguinte, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E fala então da encarnação do Senhor, quando ele abre mão de toda a sua glória, assume a forma de servo, e um servo que é obediente até a morte e morte de cruz. E o texto lido então se inicia: assim pois, amados meus,
como sempre obedecestes. Então Paulo usa o próprio exemplo de Cristo Jesus como um exemplo maior de obediência a Deus. Ainda, ele não faz essa referência, mas ainda que ele fosse também, Paulo, um exemplo de obediência, mas o exemplo maior é Cristo, que abre mão de toda a sua glória e se torna obediente até a morte de cruz. E a partir deste exemplo, e até mesmo daquilo que Paulo vai dizer àquela igreja, eu quero compartilhar com os irmãos sobre as evidências de uma obediência a Deus. Uma obediência que precisa ser sincera, uma obediência que precisa ser espontânea, uma obediência que precisa ser consciente, não apenas por estarem diante do líder espiritual daquela igreja. Ele mesmo fala isso, né? Vocês sempre foram obedientes na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Quase que como se fosse ali um teste. Então agora eu quero ver se vocês de fato são obedientes a Deus, ou se eram obedientes apenas porque estavam na presença do líder Paulo, do apóstolo Paulo ali. É uma obediência que deve partir de um coração ensinável, um coração moldado pelo próprio Deus. Há um exemplo, uma ilustração que eu quero compartilhar com os irmãos, e talvez os irmãos já conheçam. Mas quando um pai ali tenta exigir que o seu filho se sentasse, o filho estava num momento de rebeldia, o pai falando para ele, senta menino, e o filho de pé não obedecendo ao pai, senta menino, e aquela voz ficando mais firme, ordenando ao filho para que se sentasse, e o filho, depois de muito resistir e de muito teimar, ele se senta contrariado e responde, por fora eu estou sentado, eu estou sentado, mas por dentro eu continuo de pé. E muitas vezes a nossa obediência acaba sendo dessa forma, quase que como numa espécie de obrigação, por medo, por cobrança. E quando pensamos no nosso relacionamento com Deus, não pode ser assim. Até porque precisamos ter a consciência de que aquilo que Deus exige do seu povo, aquilo que Deus coloca para que seu povo siga como instrução, como regra de vida, e consequentemente exija a sua obediência, é bênção para nós. Os princípios estabelecidos por Deus para que o seu povo siga são princípios abençoadores, norteadores de uma vida tranquila, de uma vida abençoada, de uma vida próspera, não de uma vida livre de lutas, mas com certeza uma vida muito abençoada. Mas a primeira evidência de obediência a Deus, segundo o nosso texto, é um crescimento espiritual, e Paulo deixa isso claro quando ele fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, com respeito, com reverência. É preciso que haja um crescimento espiritual saudável, natural na vida do povo de Deus. Ele deixa isso claro em outros textos, quando até ele diz que leite vos dei de beber, ou seja, o leite, um alimento espiritual destinado às crianças, destinado aos bebês. E ele ainda fala, eu não vos pude dar um alimento mais sólido, porque vocês ainda não estavam preparados para isso. Então é preciso que haja um crescimento espiritual saudável, precisamos caminhar rumo a uma maturidade de uma vida consagrada ao Senhor, a uma maturidade de uma vida firmada em Deus. E é Ele mesmo quem dá todos os recursos, quem dá todos os meios necessários para que este crescimento aconteça, para que este crescimento seja evidente, para que o menino espiritual fique lá para trás e para que todos de forma madura respondam ao Senhor através de uma vida de obediência a Deus. É preciso então que haja um esforço consciente para usarmos os recursos que Ele coloca à disposição do seu povo. Pedro diz que tudo aquilo que é necessário para um crescimento espiritual saudável, Deus tem colocado à disposição. Deus tem dado à disposição, colocado à disposição do seu povo tudo aquilo que é necessário para conduzir a uma vida piedosa.
Então é preciso que haja esse esforço consciente, uma força de vontade para que possamos todos crescermos espiritualmente, ou seja, desenvolvendo dessa forma a nossa salvação. E isso não entra em contradição com aquilo que ele mesmo nos ensina, o fato de sermos salvos pela graça. Somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Até porque na sequência ele deixa muito claro, é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar. Então há esse apelo para que a salvação seja desenvolvida, para que haja um crescimento espiritual, mas na mesma medida Paulo deixa claro, Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. Se há mudanças claras da disposição do nosso coração, Deus é quem tem trabalhado nas nossas vidas, Deus é quem tem nos tocado a um arrependimento sincero, nos conduzido a uma transformação. É Ele quem opera mudanças em nossos corações. Então é inevitável que a partir do agir de Deus no nosso coração, a partir do agir do Espírito Santo no nosso coração, vamos então desenvolver a nossa salvação, vamos crescer espiritualmente, vamos nos esforçar para usar todos os meios necessários para uma vida de obediência a Deus. E o que deveria ser muito natural então, é que o tempo de igreja deveria ser proporcional ao crescimento espiritual. Quanto tempo cada um aqui tem de igreja, de vida com o Senhor? Alguns tiveram o privilégio de crescerem na igreja, de nascerem já num lar evangélico, outros não. Eu não tive esse privilégio. Mas quanto tempo o irmão tem de caminhada com o Senhor? 1 ano, 2, 5, 10, 15, a vida toda. Então todo esse tempo de caminhada com Deus deveria ser proporcional a um crescimento espiritual saudável, maduro, a um desenvolvimento da salvação, de forma que fique evidenciado que o povo de Deus, que esta igreja, que você, que eu, que nós somos obedientes ao Senhor. Não por medo, não por constrangimento, mas porque entendemos claramente que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Que tudo aquilo que Ele nos ensina, tudo aquilo que Ele coloca como regra, o seu povo é sempre bênção para todos nós. Mas Paulo continua nos ensinando sobre outras evidências deste crescimento espiritual. Eu quero compartilhar então a segunda evidência, que é um comportamento abençoado. Um comportamento abençoado. E ele coloca aqui quando nos diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Apenas duas situações que ele cita, mas que trazem este exemplo de um comportamento abençoado, de ações positivas. Eu quero pensar então aqui como na gratidão como sendo a primeira manifestação deste comportamento abençoado ou desta ação positiva. O povo de Deus precisa ser um povo grato ao Senhor, porque reconhece todas as bênçãos. Quantas bênçãos espirituais já nos alcançaram, quantas bênçãos materiais já nos alcançaram, quantas orações respondidas. É preciso que haja uma gratidão constante e permanente no coração do povo de Deus. Murmuração não combina com a vida cristã. E o exemplo que era muito claro para eles ali naquele contexto, pela proximidade, pela história, o exemplo do povo de Israel, quando Deus os liberta do Egito. Eles estavam sofrendo cativos como escravos. Eles clamam ao Senhor, Deus ouve a oração, Deus levanta um líder, levanta Moisés, prepara Moisés para libertar aquele povo do Egito. Deus usa a vida de Moisés e ele faz ali, através, é claro, o poder de Deus na vida de Moisés, mas as 10 pragas, evidenciando o poder do Deus de Israel, o poder do Senhor que estava cuidando ali daquele povo.
Deus os liberta e eles começam uma jornada rumo a uma terra prometida. E apesar de todos os sinais, de tudo aquilo que eles haviam visto e experimentado naquele processo de libertação, na primeira dificuldade no deserto vem reclamação, vem murmuração, vem ingratidão. É quase que como uma loucura. Deus havia evidenciado o seu poder, o seu amor, libertando o povo. Deus os estava conduzindo no deserto, através da coluna de nuvem durante o dia e o fogo durante a noite, sinais evidentes da presença de Deus. Mas na primeira dificuldade, ai que saudade das panelas do Egito, que saudade das carnes, dos melões, dos pepinos. O Senhor nos trouxe aqui para a gente morrer de fome nesse deserto. Será que Deus agiria assim? É claro que não. Deus deu água na hora da sede, Deus deu maná, Deus alimentou o povo, Deus protegeu o povo. Mas em cada luta, em cada dificuldade vinha ingratidão, murmuração, reclamação. Isso não combina com o povo de Deus. E como um hino tão conhecido de todos nós, né? Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez, o quanto Deus já fez por sua vida, o quanto Deus já fez por sua família. Existem lutas sim, mas as lutas são sempre enfrentadas na presença de Deus. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos ampara, e por isso ainda em meio às lutas nós sempre teremos como agradecer a Deus. Meu irmão, não sei se você tem essa postura ou essa mania de reclamar da vida, de murmurar. Deixe isso para trás. Vamos agradecer a Deus. Nós temos sempre muito que agradecer. E o segundo comportamento que deve ser incorporado, né, é um comportamento de batalhar pela união. E Paulo fala o contrário, né? Ele traz essa ideia contrária, fazer tudo sem murmurações, nem contendas. Contender é ter essa disposição de guerra, de luta, de discussão, promover a discórdia, a desunião. Isso também não combina com o povo de Deus. Até porque o povo de Deus vai ser conhecido pelo amor que eles têm uns pelos outros. Essa é a marca do povo de Deus. É a marca do amor. Quando ele escreve aqui mesmo aos Filipenses, ele deixa claro que existiam algumas dificuldades ali naquela igreja em relação a isso. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Depois no capítulo 4 ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Existiam situações ali, algumas dificuldades que evidenciavam algum tipo de contenda, de discórdia. O povo talvez não tão unido como deveria ser. Nós precisamos contribuir para a edificação, para o crescimento, para abençoar o povo de Deus. As nossas palavras precisam expressar isso. O nosso comportamento tem que evidenciar isso. Porque é dessa forma que o povo de Deus vai ser abençoado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É sobre este povo unido que Deus derrama a sua bênção. Você tem contribuído para a união desta igreja, para que essa igreja se fortaleça ainda mais, cresça e dessa forma abençoe esta cidade, este local. Ingratidão e murmuração não combinam com o povo de Deus. Crente reclamão e crente brigão é uma vergonha para a igreja de Cristo.
que, entendendo isso, possamos responder a Deus com o coração sempre agradecido e com ações que evidenciem o nosso esforço para que o povo de Deus seja cada vez mais unido, forte e abençoado. Essa é a segunda evidência de um coração obediente ao Senhor. Mas Paulo ainda traz uma terceira evidência, que é um caráter aprovado. Quando ele diz aqui, fazer tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Isso tem a ver com um caráter aprovado. E o cristão precisa evidenciar qualidades e virtudes que demonstrem uma vida de obediência a Deus. Como falei, o tempo de caminhada com o Senhor deve evidenciar um caráter irrepreensível, um caráter aprovado, porque Deus trabalha nos nossos corações, porque Deus trabalha em nós, e então nós devemos responder com ações dignas. Nós devemos responder ao Senhor e à sociedade, no meio onde Ele tem nos colocado, com ética, com justiça, a ponto de não terem o que falar dos crentes, porque são exemplos de pessoas dignas, que têm um coração verdadeiramente transformado e abençoado pelo Senhor, porque possuem um caráter aprovado primeiramente por Deus, porque é Ele que sonda o nosso coração, mas aprovado também pelos outros, porque o nosso testemunho deve ser esse testemunho evidente. Exemplos de cidadãos honestos, pessoas de respeito, pessoas de palavra, que honrem a sua palavra, pessoas direcionadas e conduzidas pela palavra de Deus, dessa forma que evidenciem que são obedientes ao Senhor. Esse texto ele nos ensina então sobre essas evidências da nossa obediência ao Senhor. E a primeira delas, apenas relembrando, um crescimento espiritual. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Um comportamento abençoado, ações positivas. Seja grato a Deus. Promova a união desta igreja, deste povo aqui reunido. E tenha um caráter aprovado. Porque o seu coração é um coração abençoado. Porque o Espírito Santo habita em você. E precisamos nos lembrar que obedecer a Deus é certeza de bênção, é certeza de proteção do Senhor. Quando pensamos nas leis estabelecidas por Deus, na lei moral, sempre que o povo obedece ao Senhor, ainda que percebendo as suas dificuldades, as suas imperfeições, mas sempre que o povo obedece a Deus, o povo é abençoado. E nós caminhamos dentro desse limite estabelecido por Deus, um limite de bênçãos, um limite de uma prosperidade genuína e aprovada por Deus. Sempre que desobedecemos a Deus e viramos as costas para Ele, nós colhemos as consequências das nossas próprias escolhas erradas. E quando vivemos assim, obedientes ao Senhor, nós vamos brilhar como luzeiros. Nós vamos resplandecer a luz de Jesus, e o texto fala sobre isso, espantando as trevas, mostrando que há um caminho melhor, apontando este caminho melhor, fazendo diferença no meio de uma geração pervertida e corrupta. Quando olhamos para o nosso país, como é triste nós percebermos o nosso país mergulhado em corrupção, mergulhado nas trevas, e é o povo de Deus abençoado pelo Senhor, é o povo de Deus obediente a Deus, que vai resplandecer lá no alto a luz de Jesus, que vai fazer diferença, que vai apontar o caminho, que vai mostrar que é possível viver distante dessa corrupção, distante da injustiça, distante das mentiras. Que você, como crente do Senhor, brilhe intensamente essa luz de Jesus, através de uma vida de obediência a Deus. Nesse mundo tão corrompido, no nosso país mergulhado nas trevas, precisamos mais do que nunca de crentes verdadeiramente comprometidos
com Deus, comprometidos com a sua palavra, obedientes ao Senhor, brilhando intensamente esta luz de Jesus, consagrados a Deus, através de uma vida de obediência. E Paulo, quando termina esse texto, ele diz que seria motivo de muita alegria ele perceber esse comportamento naquela igreja, ele perceber ali crentes consagrados e comprometidos e obedientes a Deus. E é claro que quando nós obedecemos a Deus, ou quando os nossos filhos, por exemplo, também nos obedecem, isso gera alegria no nosso coração. Assim como Paulo dizia que iria se alegrar se aquela igreja respondesse dessa forma, quando nós obedecemos a Deus ou a nossa liderança espiritual, ou, enfim, qualquer tipo de pessoa que exija algum tipo de obediência de nós, isso é sempre motivo de alegria, com certeza. Mas acima da alegria que qualquer um de nós possa ter, acima da alegria que os pais possam ter em relação à obediência dos seus filhos, que o pastor da igreja possa ter em relação à obediência da igreja, em relação às suas instruções, a alegria principal tem que ser de Deus. Deus olhando para o seu coração, Deus olhando para o nosso coração, Deus olhando para o nosso comportamento, para as nossas escolhas, e perceber nesta igreja um povo obediente, um povo comprometido, um povo fiel, um povo abençoado. Que Ele, em primeiro lugar, se alegre por perceber em cada um dos irmãos e nessa igreja de modo muito particular este povo comprometido, este povo abençoado e este povo obediente. E dessa forma vocês brilhem intensamente como luzeiros neste mundo de trevas, para a honra e glória do Senhor, única e tão somente. Que Ele continue abençoando a vida dos irmãos, abençoando essa igreja, o conselho, abençoando o reverendo Célio de um modo muito particular, e que, em nome de Jesus, vocês sejam sempre comprometidos e consagrados, que nós sejamos todos assim, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém.